Olá, meus queridos. Eu estou aqui de volta para falar hoje com vocês um pouquinho a respeito de política. Muita gente tem me questionado, eu tenho discutido com várias pessoas a respeito do atual governo, do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. O que eu acho que vai acontecer, qual deve ser a reação separatista diante desse governo. Então, eu não pretendo me alongar muito nesse vídeo, mas vamos lá fazer alguns comentários a respeito do governo Jair Messias Bolsonaro. Primeiro ponto que a gente deve levar em consideração. Eu, como separatista, como paulista, não acredito em promessa nenhuma de político, sobretudo de políticos que ocupam cargos no Poder Executivo Federal. Acreditar em político que está lá em Brasília é pedir para ser enganado, seja ele quem for. Seja o Bolsonaro, seja o Lula, seja o Enéas, seja o Brizola, o Collor, o Fernando Henrique, o Geraldo Alckmin, quem vocês quiserem. Pedir para acreditar em político é pedir para ser enganado. Primeiro ponto. Colocado isso, vamos para o próximo ponto. Segundo, o Bolsonaro em campanha, e já vinha falando isso antes, não só ele, mas o Eduardo Bolsonaro, seu filho, também já falou várias vezes nisso, o Bolsonaro dá a entender que ele apoia uma ideia de um federalismo mais próximo do federalismo americano. Isso é ótimo. Ele apoia em tese. Agora vamos ver na prática se ele vai tomar algum tipo de medida concreta, objetiva, para transformar o Brasil num país um pouco mais civilizado. Se ele vai tomar alguma medida para fazer com que o federalismo no Brasil deixe de ser tão desigual, sobretudo politicamente, e passe a ser sustentado pelo princípio clássico do um homem, um voto. Então o voto do paulista tem que valer o mesmo voto, o mesmo peso do voto do acreano, do roraimense, do sergipano, enfim, do cidadão de qualquer estado. O voto do paulista, o cidadão do estado mais populoso, não pode valer menos do que o voto de um cidadão de um estado menos populoso, como é nos dias de hoje. Ok? Então, se o Bolsonaro tomar alguma medida nesse sentido, em rever essa distorção na representação política parlamentar, seria ótimo. Acredito que ele vai fazer isso daí? Não acredito. Mas, se ele vier a fazer, seria muito bom. Outro ponto. O Paulo Guedes, o ministro da Economia, é reconhecidamente um federalista. Ele defende o federalismo desde quando participou da campanha do Guilherme Afif Domingos à presidência da República em 1989. Agora, qual é o poder que o Paulo Guedes tem na prática para implantar uma agenda econômica e mesmo política que tem uma tendência federalista? Eu não sei. Ele falou em atrelar repasses do governo federal ao apoio que os governadores poderiam conseguir com as suas bancadas para as medidas de reforma que o governo federal quer aprovar, como a reforma da Previdência, a reforma tributária, assim por diante. Se esse tipo de mecanismo de troca de apoio político por recursos se transformar em algo mais institucionalizado, em uma política de Estado, em uma coisa concreta, objetiva, na lei, isso também seria positivo, porque seria mais um mecanismo para você desarmar o governo federal e empoderar, para usar uma palavra que está muito na moda agora, empoderar os governos estaduais. Se isso acontecesse, seria bom. Terceiro ponto que eu devo destacar aqui, a participação dos militares no governo. Muitos paulistas, sobretudo aqueles que são mais conservadores, têm uma tendência muito forte a apoiar os militares. É muita gente que tem um saudosismo do regime militar. Contudo, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que falar sobre os fatos. Eu não posso aqui mudar a história para agradar a uma ou outra pessoa que esteja assistindo esse vídeo. O governo militar, o regime militar no Brasil, ele prejudicou São Paulo de maneira decisiva. Vou dar aqui alguns exemplos. Em primeiro lugar, o governo militar acabou com a força pública paulista, que era chamado Pequeno Exército Paulista. E era um pequeno exército de fato.
e transformou a força pública, junto com a antiga Guarda Civil, que não tem nada a ver com a Guarda Civil Metropolitana, transformou em polícia militar. Ou seja, acabou com uma milícia, com um exército paulista, e transformou a nossa força de segurança e de defesa em uma força de segurança pública. Primeiro ponto, eu acho que isso é muito grave. Ou seja, um governo está desarmando um Estado. A maioria das pessoas que nos assistem aqui, por exemplo, são a favor do porte de arma. Eu também sou a favor do porte de arma e sou a favor da posse, e acho isso daí por uma questão filosófica. Não é nem de segurança pública, é uma questão filosófica. Então o que você acha do governo central vir desarmar o seu Estado, vir destituir a força armada do seu Estado, que era a antiga Força Pública Paulista, que tinha até a aviação militar? Os militares fizeram isso. Fizeram por quê? Porque queriam desarmar São Paulo, porque queriam enfraquecer São Paulo. Primeira coisa a ser citada. Segundo, os militares, eles aumentaram sobremaneira durante o regime militar a desproporção na representação política parlamentar. Ou seja, eles sabiam que teriam mais deputados da Arena em estados do Norte e Nordeste do que em São Paulo. Então, para isso, o que eles fizeram? Eles aumentaram o número de cadeiras na Câmara dos Deputados para os estados do Norte e Nordeste e diminuíram para São Paulo, porque eles sabiam que aqui em São Paulo havia uma oposição e uma tendência maior dos paulistas em votarem no MDB, isso na época. Então, por uma mera questão de oportunismo político, os militares diminuíram a representação do Estado de São Paulo no Congresso Nacional. Você que é separatista, você que é paulista, acha isso daí é uma coisa justa? É uma coisa benéfica para o seu Estado? É claro que não. Então, esses pontos que eu citei aqui mostram que os militares, quando estiveram no poder, fizeram muita coisa para ferrar São Paulo. Fizeram muita coisa para desestabilizar, para enfraquecer o nosso Estado. Então, eu não confio em militares do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras. Não individualmente como pessoas, mas não confio enquanto elementos fardados. Não confio enquanto carregam um emblema, carregam um escudo, carregam dentro de si a instituição das Forças Armadas. Porque as Forças Armadas brasileiras, quando controlaram o Estado brasileiro, apenas ferraram São Paulo. Então eu acho que a participação dos militares no governo Bolsonaro, elas têm uma tendência reacionária, ou seja, de reagirem a mudanças que eventualmente a ala mais liberalizante do governo tem a pretensão de fazer. Os militares têm uma tendência muito mais positivista, uma tendência centralizadora, uma tendência estatista. Então, essa é a tradição dos militares no Brasil, eu não estou inventando nada. Vocês podem pesquisar isso daí, é só vocês verem o que foi o governo dos militares. O Brasil, no período de 64 a 1985, teve um presidente que colocou uma equipe econômica liberal, que foi o Castelo Branco, e todos os demais presidentes, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, todos os demais foram desenvolvimentistas, centralizadores, tecnocratas, enfim, promoveram políticas econômicas, e o que é pior, além de políticas econômicas, promoveram políticas públicas contra o Estado de São Paulo, que só prejudicaram o Estado de São Paulo. Então eu acho que os militares não são um grupo que acabem auxiliando São Paulo. Mais uma vez, repito, a minha crítica não está aqui sobre indivíduos, mas está sobre as instituições. E do ponto de vista institucional, eu não consigo olhar os militares dentro do governo Bolsonaro com bons olhos. Muito bem, então eu citei aqui alguns pontos do meu desconforto, enfim, e do meu ceticismo com relação ao atual governo. Outra coisa que deve ser comentada é algo mais geral. Não acreditem, atenção, hein? Não acreditem, não se iludam achando que o Bolsonaro vai consertar esse país. Ele não vai. Já falei isso em vídeos anteriores e torno a falar. Tem muito separatista que ano passado esqueceu que era separatista, vestiu camisa da seleção brasileira, encheu a casa de bandeira verde e amarela e passou a cantar que eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Quer dizer,
Que raio de separatista é esse? Que ano de eleição ele se traveste de brasileiro? Vai ter Copa América esse ano? O cidadão também, você que está assistindo eventualmente esse vídeo, que é um desses separatistas que se travestem de verde e amarelo, vai ter a Copa América agora no meio do ano. Você vai torcer para a seleção brasileira também? Escuta, o que é isso? Isso daí não tem lógica. Ou você é separatista, ou você é unionista. Ou você defende a secessão, a independência do Estado de São Paulo, ou você é contra ela. Não dá para ficar lá em cima do muro. E, em parte, esse problema ele existe porque boa parte dos separatistas que existem são separatistas de ocasião. E durante os últimos anos nós vimos isso. Vários separatistas, eles não eram separatistas de verdade. Eles eram antipetistas.